E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Julio. Hoje a gente vai gravar uma aula especial aí para vocês sobre CMD, certo? Para quem já conhece o CMD, sabe que CMD é prompt de comando, né? A famosa telinha preta do Windows, tá? A gente deu uma aula de Linux sobre o terminal, que é praticamente o prompt de comando do Linux, tá? E agora a gente vai para essa aula que é o prompt de comando do Windows, tá? Tem bastante diferença aí, mas alguns comandos são aproveitáveis. Você utiliza no Windows e utiliza no Linux também. Exatamente. Ele vai comandar aí na parte prática. E assim, galera, aquele prompt de comando, pessoal, quando vocês veem alguém fazendo alguma coisa por aquela telinha preta lá, dá a impressão de que a pessoa é hacker, né? Ou sabe mais alguma coisa sobre o computador, mas não é bem assim. São comandos simples ali, às vezes você precisa executar esses comandos para de repente recuperar um pendrive ou de repente estar formatando algum erro, mudar a questão de partição, essas coisas. É bem interessante você saber pelo menos o básico disso aí e depois ir se aprofundando, conhecendo um pouquinho melhor, beleza? E lembrando que nós não passamos tudo que dá para ser feito no CMD, É, senão seria várias aulas de várias horas aí. Nós passamos o que é mais utilizado nas empresas aí, pelo menos algumas coisas que eu vivenciei, que o professor também vivenciou, tá bom? exatamente. Então a gente vai deixar um recadinho aí do professor Rodrigo, que ele vai estar participando dessa aula aí com a gente, beleza? E depois que ele falar, a gente vai voltar para a aula, beleza? Então, vai aí, Rodrigão. Bora. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Nerilo e hoje, pessoal, uma aula fantástica, professor Julio e professor Gustavo. CMD, pessoal, CMD é um interpretador de linha de comandos, uma aula bacana, legal e os professores preparados com muito amor e carinho para vocês. Boa aula e forte abraço. Então, pessoal, vamos lá. Aula sobre CMD, o famoso prompt de comando. Vou clicar aqui no iniciar, escrever CMD e ele vai abrir aqui para mim, tá? Clique aqui em executar como administrador. Por quê? Algumas funções requerem elevação, requerem que você seja administrador. Então, se você clicar aqui, você vai abrir como usuário comum, aqui como administrador. Ele vai aparecer essa telinha aqui para poder permitir. Clique em sim. Certo? E aí ele abre o nosso famoso prompt de comando, tá? Eu vou jogar ele aqui à esquerda, pois eu quero abrir o meu computador aqui para mostrar para vocês, tanto na parte com interface gráfica, quanto na parte sem interface gráfica, que é a utilização do prompt de comando. Então entenda que a gente está fazendo a mesma coisa. Como assim, professor, a mesma coisa? Aqui eu estou visualizando pastas e arquivos e clicando com o mouse. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que sem interface gráfica, sem parte visual, somente via comandos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, esse aqui, pessoal, vou dar um zoomzinho aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Esse aqui é o caminho onde eu estou no meu prompt de comando, tá? Esse caminho aqui eu posso acessá-lo também pela interface. Então, C2 ponto, pasta Windows e pasta System32. Então, repara que aqui em cima ele mostra o caminho para mim, tá? Tá igualzinho que tá aqui, beleza? A única diferença é que está mostrando as pastas aqui para mim. Eu não vou executar o dir, que é o comando para mostrar as pastas que eu tenho dentro dessa pasta aqui, dentro da 132, porque como vocês podem ver aqui tem 1 milhão de pastas. Se eu der um dir ali, vai ficar infinitamente rodando aí, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu C2 ponto. Para mim subir, tá vendo aqui, C2 ponto, para mim subir para o C2 ponto, eu executo um comando chamado cd, ponto, ponto, tá? cd é um comando para você navegar pelo prompt de comando, tá? Funciona também no Linux. Quem quiser saber como que faz isso que eu estou fazendo hoje no Windows, é só acessar outra aula que nós temos de Linux que vocês vão aprender isso aqui, tá? cd ponto ponto, nós vamos subir uma pasta, subiu da System32 para a pasta Windows, tá? É a mesma coisa, pessoal. Se eu tivesse, por exemplo, vou voltar aqui na parte de interface gráfica, estou dentro da System32, cliquei aqui, ó. Quando eu clico aqui, na verdade eu estou executando um cd ponto ponto, certo? Vou fazer mais uma vez, agora eu estou no C2 ponto, então, mais uma vez o comando cd ponto ponto e estamos no C2 ponto. Então, aqui ó, nós temos essa quantidade de pastas aqui
dentro do C2 ponto, e aqui não apareceu nada, professor. Por quê? Porque o prompt de comando não mostra a princípio o conteúdo da pasta, certo? Para que ele mostre o conteúdo da pasta, a gente precisa executar o comando dir. E aí sim ele vai mostrar aqui, ó, pasta Windows, pasta ESD, pasta Intel e assim por diante, certo? Então, pasta Windows, pasta ESD e assim por diante. Detalhe que aqui apareceu arquivos de programas e arquivos de programas x86. Aqui no meu prompt de comando, ele aparece aqui, ó, programs file, tá? E programs file x86, tá? O que é isso? Por que aqui apareceu de um jeito e lá apareceu de outro? Como essa versão de Windows é da linguagem português Brasil, ele traduz aqui na interface para gente, mas no prompt ele deixa em inglês mesmo, tá? Então tudo que for aqui traduzido, nós vamos ter em inglês. Por exemplo, a pasta user, tá vendo? É a pasta usuário aqui para mim, beleza? Bom, fiz o comando cd, onde a gente subiu uma pasta. Para a gente entrar dentro da pasta, por exemplo, eu vou entrar dentro da pasta user, certo? Aqui desse lado é só dar 2 cliques na pasta usuários, certo? Eu já entro dentro da pasta. Aqui eu vou executar o comando cd e vou colocar aqui a letra U para adiantar e apertar o tab, tá? De tabulação, que ele vai completar o comando para mim, tá? Utilizem esse recurso, ele vale muito a pena, aí vocês vão utilizar bastante, tá? Então cd user, dou enter, e aí ele entrou dentro da pasta users. Vou dar o comando dir aqui para saber o conteúdo dele. Então tem a pasta h2prof e a public. Mesma coisa, h2prof e a público, certo? Então traduzido para o português. E aqui é o nome do usuário desta máquina. Entrando aqui dentro dessa pasta, então vamos lá no cmd executar esse comando, cd h2prof, enter, e aí ele mostra a mesma coisa, tá? Então VirtualBox, 3D Object, e tá aqui a mesma coisa, ó, objetos 3D e a pasta VirtualBox, que está aqui embaixo, beleza? Vamos entrar na área de trabalho. Lembrando que a área de trabalho é desktop em inglês, tá? Por isso que o inglês instrumental é extremamente importante aí para quem está fazendo AST, tá, pessoal? Pode parecer que não é necessário inglês, mas pelo menos o instrumental você vai precisar, tá? Bom, cd desktop, certo? E dá o enter, nós estamos na mesma pasta. Agora, se eu der o comando dir, como o desktop está vazio, não vai aparecer nada, além do um ponto e os 2 pontinhos aqui, ok? Que é para navegação da pasta, ok? Bom, vou criar alguma coisa aqui, ó, vou criar uma pasta chamada Julio, para vocês verem o resultado aqui no prompt de comando. Então, apareceu aqui, certo? Vamos fazer isso pelo prompt de comando. Então, se eu der o dir de novo, como eu excluí, ela já não aparece. Então, eu vou dar o comando mkdir. E aí, a pasta Gustavo. Certo? Repara que ele automaticamente já apareceu aqui. E se eu der o comando dir, agora aparece a pasta Gustavo aqui para mim. Beleza? Essas coisinhas aqui são muito importantes caso você queira navegar com o prompt de comando. Tá? Então, é importante você saber executar essas funções. Mas vamos explicar o que vocês mais utilizam no CMD, certo? Que é alguns comandos de rede, tá? O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando ipconfig. O comando ipconfig, pessoal, vou maximizar aqui que agora se trata mais do CMD, tá? Para vocês visualizarem a tela inteira. O comando ipconfig mostra exatamente o que está aqui embaixo, ó, tá? O que seria isso aqui? Aqui é o meu adaptador de rede Ethernet, tá? É a minha rede local, certo? Ele mostra as configurações de endereço de IP, máscara de subrede e gateway, certo? Então esse aqui é o endereço de IP dessa máquina, essa é a máscara e esse é o gateway que se encontra nessa máquina, beleza? Endereço IPv6, por mais que esteja habilitado, é pouco utilizado e o sufixo DNS aqui não está em uso, tá? Mesma coisa
aqui embaixo, só que aqui é um adaptador do VirtualBox. Como nós temos VirtualBox instalado nessa máquina, ele automaticamente já cria esse tipo de rede. Normalmente a sua máquina só vai dar esse aqui, e caso ela seja um notebook com Wi-Fi, por exemplo, ele vai mostrar o adaptador Ethernet, que é a nossa rede local, e adaptador Wi-Fi, certo? Ou rede sem fio 2, depende do nome, vai mostrar para a gente também. Pode ser que tenha 2 endereços de IP, um conectado pelo Wi-Fi e um conectado pelo cabo de rede. Beleza? Então, esse comando aqui é extremamente importante, extremamente utilizado. Por mais que dá para a gente ir nas configurações de rede e ver o IP, aqui, além de ser mais rápido, tem outros recursos que eu posso adicionar. Por exemplo, o ipconfig/release. O que faz esse comando? Percebe que ipconfig/release perdeu todas as configurações que nós tínhamos aqui em cima. Não tem máscara, não tem IP, não tem gateway, certo? Então, o que isso acontece? Eu desabilito as minhas configurações de rede, tá? Via comandos. E para a gente renovar as nossas configurações de rede, nós colocamos ipconfig/renew. E aí ele vai pegar automaticamente as configurações do nosso servidor DHCP, tá? Voltamos a ter o IP, certo? Máscara e o gateway novamente. Beleza? Então esse comando é muito utilizado, tá? Pelos técnicos aí. Vou explicar alguns outros comandos, por exemplo, a variação do comando ipconfig/all. Para que serve esse comando? Nós vamos mostrar todas as configurações. Opa, faltou um N aqui. Todas as configurações da máquina. Repara que apareceu aqui no adaptador de rede Ethernet muito mais configuração do que apareceu no ipconfig comum, tá? Então, descrição da placa de rede, endereço físico, que é uma das informações importantíssimas quando a gente executa esse comando, tá? Normalmente a gente executa para pegar exatamente isso aqui. Se ele está habilitado DHCP, certo? Para que serve o DHCP? Ele receber IP automaticamente de um certo servidor. Caso seja fixo, ele vai estar escrito não, ok? Vai mostrar aqui as configurações de IP, tá como preferencial IPv4, como vocês podem ver aqui, tá? E várias outras configurações, como o nome do servidor DHCP, o endereço dele, né? Entre outras informações de DNS secundário, tá? Então temos o DNS primário, que é o nosso servidor interno, e 2 DNS secundários aqui com os seus endereços também, beleza? Não vou entrar muito em detalhes disso aqui, mas esse aqui é um endereço único da placa de rede. É muito importante que vocês tenham esse endereço aqui para controlar no servidor DHCP, ou caso vocês queiram mapear da onde que está essa máquina, vocês precisam desse endereço aqui, tá? Bom, agora que nós sabemos essas variações aí, nós vamos mudar de comando, certo? Nós vamos para o comando ping. Para que serve o comando ping? É um dos comandos mais utilizados no prompt de comando, se não me engano é o mais utilizado, tá? O comando ping ele serve como a menor troca de pacote entre duas máquinas, né? Eu quero testar se aquela máquina está dentro da minha rede, se ela está respondendo. Então eu coloco o comando ping e coloco o IP da segunda máquina. Vou colocar um IP aleatório aqui que eu sei que está funcionando no momento dentro dessa rede, certo? Se eu der o ping, ele vai mostrar aqui, fazer 4 pings, certo? E vai mostrar o tempo que demorou para ele chegar até essa máquina. Isso é muito importante. Se você tiver algum problema de rede, o comando ping pode variar. O normal é que ele seja menor que 1 milissegundo se está dentro da mesma rede, tá? Por exemplo, eu posso fazer o comando ping com redes externas, por exemplo, o site do Google. E aí ele vai mostrar para a gente. É lógico que o ping vai demorar um pouco mais, porque ele está saindo pela internet agora, certo? Então, 12 milissegundos, inclusive é um ping baixo, quer dizer que a minha rede interna está correta, boa, né? Como vocês podem ver aqui em cima. E internet também está boa, pois 12 milissegundos é um tempo baixo,
certo? Para quem joga, para quem já entende o que o comando ping é, certo? Sabe que 12 milissegundos é um sonho de consumo para algum jogo aí que vocês queiram jogar, certo? Bom, eu posso fazer de uma forma que você guarde essa informação do comando ping, e é isso que a gente vai fazer agora. Como eu estou aqui no C2.user H2Prof Desktop, isso vai ser armazenado na minha área de trabalho. Então, se você estiver lá no System32, vai ser armazenado no System32, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso. O que eu vou fazer? Eu vou dar o comando ping "-t", e ele vai executar, e o IP, né, que eu quero que corresponda, ele vai executar o comando ping sem parar, certo? Quer dizer que ele vai ficar fazendo isso infinitamente até que eu execute o comando conhecido como Ctrl+C, certo? Se eu executar o Ctrl+C, eu estou parando o último comando dado, tá? Então ele parou o ping, vai mostrar essa estatística, então foi enviado 12 pacotes, recebidos 12, nenhuma perda e com média de 0 milissegundos, então foi menor que 1 milissegundo, beleza? Aqui, ó, como você pode ver, foi igual a 1 milissegundo, mas a maioria foi menor do que 1 milissegundo. Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu tenho como fazer esse ping infinitamente e guardar ele no arquivo txt, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou executar o mesmo comando anterior, só que eu vou dar um sinal de maior e colocar um arquivo de texto aqui, por exemplo, teste _ rede, certo? .txt. E dá um enter. Então repara que ele não apareceu o caminho para mim aqui embaixo, certo? Quer dizer que ele está executando esse comando aqui, só que ele não está aparecendo para mim, porque na minha área de trabalho eu criei um arquivo de texto e todo o ping está dentro desse arquivo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Se eu fechar e abrir de novo, ele vai atualizar e aí tem mais pings aqui, beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir outro CMD para parar a minha rede e causar um problema. Então, esse outro CMD, esse outro ponto de comando, eu vou dar o ipconfig/release. Então, parei a minha rede, certo? Se eu abrir o documento de texto agora, lá embaixo, no finalzinho, vai estar dando falha de ping. Por quê? Porque minha rede não está funcionando. E vou reativá-la com o comando renew. Então, minha rede voltou a funcionar. E se eu abrir novamente, ele vai estar aqui embaixo, ó, falhou nesse período e voltou a pingar. Então, para que serve esse tipo de comando, pessoal? Se você está identificando uma certa falha e você não sabe que horário que é, deixa o comando aí executando infinitamente. Você vai ter algumas perdas de pacote nesse período e vai identificar qual que é a maior data que ele está tendo esses períodos de falha, certo? Às vezes vamos supor que toda vez que liga um maquinário, que ele sempre liga a tal hora, dá uma queda de rede, ou alguém está desligando uma switch, dá para você descobrir qual que é o tempo e aí você vê qual que é o problema, tá bom? Só que, o que está acontecendo? Ele ainda está executando esse teste, eu vou parar ele com o Ctrl+C e aí, dentro do meu arquivo aqui, eu vou ter ele realmente finalizado. Então, vou descer aqui, ó, temos uma falha aqui, certo? Depois ele voltou a funcionar e aí finalizamos ele. Foi enviado 122 pacotes, foi perdido 18 pacotes, certo? E a média desses pacotes é de 3 milissegundos, tá vendo? Então, muita informação importante relacionada à rede, que é bastante utilizada no prompt de comando, ok? Bom, e vou ensinar mais um comando para você, bacana de ser utilizado, e ensinar uma coisa que chama arquivo in lot, que é o famoso .bat no Windows, tá? Então, pessoal, vou ensinar outro comando para você, que é o shutdown, tá? Deixei a tela inteira aqui, pois não vamos precisar mais da interface gráfica, vou dar um zoom aqui.
E o shutdown, para que ele serve? Como o próprio nome diz, desligar a máquina, tá? Para você desligar a máquina, nós vamos utilizar o shutdown "-s", tá? Opa, aparece maiúsculo aqui. Então, shutdown "-s" somente desliga a máquina, tá? Eu quero aproveitar aqui para inserir um outro parâmetro, que é o shutdown "-s-t", e passar um outro parâmetro aqui, que é o tempo, que é medido em milissegundos, que é medido em segundos, tá? Então, por exemplo, desligar a máquina em 50 segundos, certo? Vou dar um Enter aqui. Ele já apareceu aqui, ó, será encerrado em menos de 1 minuto, beleza? Eu vou cancelar isso aqui utilizando outro parâmetro, que é o "-a", tá? E aí vai aparecer desligamento cancelado, tá? Porque desligamento, aonde que vai aparecer isso, tá? Não mostrei para vocês, mas aparece aqui no cantinho da tela, tá? Porque minha tela está dividida em dois, tá? Bom, cancelei então, para não executar aqui, a gente não perder o vídeo, tá? Eu posso utilizar outros parâmetros para a gente desligar a máquina, por exemplo, shutdown "-r", que vai reiniciar a máquina, tá? Vou cancelar novamente aqui, tá? E tem uma outra variação que é o "-f". Para que serve o "-f"? Por exemplo, "-r", "-f", "-t000", não, vamos por 30, certo? Então quer dizer o quê? O primeiro parâmetro vai forçar com que ele reinicie, o segundo com que ele force. Por que force? Se tiver algo aberto na máquina, ele vai perguntar para deseja fechar, salvar aquele documento que está aberto, né? São documentos que estão salvos na memória RAM, não estão salvos no HD, tá? Então, com o "-f", ele ignora se está aberto algum programa, ele vai encerrar, finalizar a tarefa desse programa e desligar no mesmo tempo, tá? E o "-t" é para que dentro de 30 segundos, nesse caso, ele desligue a máquina e aí aparece aí, tá? Novamente eu vou cancelar aqui. Beleza? Então, como vocês viram, eu não desliguei a máquina porque é a máquina que eu estou filmando. Se eu desligar essa máquina, eu vou perder a filmagem, tá? Pode executar aí na máquina de vocês que vai dar certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arquivo de texto aqui, vou abrir um bloco de notas, né? Nesse bloco de notas, eu vou colocar esse comando que nós utilizamos, esse último aqui, tá? Então, eu vou copiar isso aqui. Para copiar do prompt de comando, não dá para utilizar o Ctrl+C, porque Ctrl+C no prompt de comando é para cancelar, tá? Você deve utilizar o Ctrl+Insert e Shift+Insert para copiar e colar, tá? Shutdown "-r", "-f", "-t", espaço 30, que vai desligar a máquina dentro de 30 segundos, tá? Eu poderia colocar aqui também "-c" para fazer um comentário, certo? E inserir uma informação aqui, por exemplo, desligamento por atualização de sistema, ok? Vou substituir os espaços por underline, tá? Por quê? Pode ser que em alguns sistemas eles não reconheçam acentuação e espaço, tá? Caracteres especiais aí não sejam reconhecidos, tá? O que isso aqui faz? Eu vou fazer aqui no nosso prompt. Ele vai mostrar para a gente a mensagem que eu escrevi, tá vendo? Desligamento por atualização de sistema, ok? E vou cancelar isso aqui antes que ele desligue minha máquina. Então, esse comando vai fazer exatamente isso. Eu vou desligar a máquina, na verdade, reiniciar por causa desse parâmetro, forçar, então qualquer coisa que tiver aberta ele vai fechar pelo tempo de 30 segundos e mandar essa mensagem aqui pro usuário, tá? Vou colocar, acrescentar aqui, ó, em 30 segundos. Ok? Então, escrevi isso aqui no bloco de notas, vou clicar aqui em arquivo, salvar como, e vou na minha área de trabalho,
Apaga tudo que está escrito aqui no nome, tá? Vou colocar desligar em 30 segundos, tá? Aqui posso deixar porque vai ser o nome do arquivo, tá? Ponto .bat, tá? Bat é o arquivo em lote do Windows, tá? Então quando a gente salva em ponto .bat, na verdade ele está ignorando essa extensão e salvando nessa extensão aqui, certo? Ele fica dessa forma aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui na área de trabalho. Vou mostrar pela pasta aqui, certo? Tá vendo aqui, ó, desligar em 30 segundos. E ele virou um executável. Se eu der 2 cliques, ele vai executar o que estava aqui no prompt de comando. Esse comando aqui, certo? O que estava no documento de texto. Então, se eu der um botão direito aqui e editar, ele vai mostrar aqui para mim o comando que vai ser executado, tá? Então, vamos dar 2 cliques e apareceu a mensagem e que vai ser desligado. Deixa eu correr lá no prompt para cancelar, certo? Então, cancelei o comando que eu dei no ponto .bat. E aí você pode fazer qualquer coisa automaticamente com o executável. Então, toda essa dificuldade que você tem para utilizar o prompt de comando, você pode passar para um usuário através de um ponto .bat. Ele nem vai ver o que está acontecendo, mas você pode falar para ele, ó, executando isso aqui, sua máquina vai fazer um teste de ping, sua máquina vai fazer, vai desabilitar e reabilitar a rede, que foram os comandos que nós utilizamos aí para trás, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado.